Olá, pessoal do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. A unidade temática, o objeto de conhecimento, as habilidades e o conteúdo relacionado está aí na tela de vocês. Nessa semana nós vamos dar andamento principalmente no cálculo de áreas e perímetros de figuras geométricas planas. Então, iniciando aqui na questão 1. A cobertura do telhado de uma casa é formada por duas placas retangulares de mesma medida. Então, para ilustrar essa questão, vamos colocar aqui, as duas placas retangulares de mesma medida. Cada placa possui 40 metros de comprimento. Então, cada placa tem 40 metros de comprimento por 10 metros de altura, certo? Para reformar a cobertura do telhado com telhas colonial, necessita-se de 20 peças para cada metro quadrado. Então, vamos anotar aqui, 20 peças para cada 1 metro quadrado. Quantas telhas, no mínimo, são necessárias para reformar essa cobertura? Então, nós temos a cobertura do telhado, que é formada por duas placas retangulares, que nós temos aqui. E nós sabemos, para cada 1 metro quadrado, nós precisamos de 20 peças, tá? De telhas colonial para reformar esse telhado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a área dessas partes aqui, dessas placas retangulares. Qual que é a área do retângulo? A área do retângulo é dada por base vezes altura. Então, a área aqui vai ser o quê? A base, que é 40, vezes a altura, que é 10. Então, a área vai ser 40 vezes 10, 400 metros quadrados. Se as duas placas retangulares aqui são iguais e a área dessa é 400, a dessa aqui também é, 40 vezes 10. A área dessa aqui também é 400 metros quadrados. Então, qual que é a área total? Se eu somar essa placa mais essa outra placa, se eu somar as duas placas, a minha área total vai ser de 400 mais 400, de 800 metros quadrados, certo? E eu preciso de quantas peças? 20 peças para cada 1 metro quadrado. Se eu tenho 800, eu vou precisar de quantas peças? 20 vezes 800. Tá? Vamos armar a continha aqui. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Soma agora. 0 mais nada é 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 6 e 1. Então, quantas telhas vão ser necessárias para essa cobertura no mínimo? A resposta será de 16.000 telhas. Beleza? Então, essa aqui é a questão 1. Na questão 2, pessoal, nós temos que calcular a área das figuras aqui conforme pedido, só que no final nós temos que arredondar os resultados para o número inteiro, beleza? Então, na figura A aqui, primeiro a gente vai calcular a área do losango. Aí uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é lá no início do conteúdo que tem as fórmulas das figuras geométricas planas, do cálculo da área das figuras geométricas planas. Lá tá assim, a fórmula do losango tá que a área é igual ao dzão, que é a diagonal maior, mais o dzinho, que é a diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Tá errado, tá bom? A fórmula correta para nós encontrarmos
A área de um losango é a seguinte, ó. É o Dzão, que é a diagonal maior, vezes o Dzinho, que é a diagonal menor, tudo isso dividido por 2, beleza? Aí vocês corrijam no PET de vocês. Não é mais, é vezes. Então, vamos ver aqui no exemplo. A área desse losango aqui. O Dzão é diagonal maior. Qual que é a distância maior? É do B até o D ou é do A até o C? É do A até o C, ó, diagonal maior. Quanto que vale? 10. Vezes... Vamos fazer o sinal de vezes aqui. A diagonal menor. Ó, do B até o centro vale 2,5. Do centro até o ponto D, até o vértice D, também vale 2,5 centímetros. Então, tem 2,5 mais 2,5 é igual a 5. Então, vai ficar 10 vezes 5 dividido por 2. A área do losango, então, vai ser 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2 igual a 25 centímetros quadrados. Então, essa aí é a área do losango. E o exercício também pede a área do triângulo. Se vocês notarem, ó, o losango ele é dividido em 4 triângulos retângulos iguais. Então, nós vamos calcular a área de apenas um deles, já que todos eles são iguais. Vamos calcular, ó, desse azulzinho aqui. A fórmula para calcular a área de um triângulo é essa. Bzinho, que é base, vezes Hzinho, que é a altura, tudo isso dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual a base. A base, ó, nós vamos pegar essa distância aqui do centro até o vértice C. Se vocês notarem, é o quê? É metade de 10, que é 5. Vezes o H, que é a altura, ó, que vai ser do meio, do centro, até o vértice D, que é 2,5. Tudo isso dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual a 5 vezes 2,5, 12,5 ou 12,5, depende da forma como você quer ler. Ou 12 inteiros e 5 décimos, é tudo a mesma coisa. Nós vamos dividir por 2. Ao fazer essa divisão, nós vamos encontrar 6,25 centímetros quadrados. Mas lembra que o exercício falou? Para arredondar os resultados para número inteiro. Então, 6,25 a gente arredonda para 6 centímetros quadrados. É a área desse triângulo aqui. Então, nós vamos ter 4 triângulos com área arredondada para 6 centímetros quadrados. Já na letra B, nós temos um retângulo, um paralelogramo e um trapézio para nós calcularmos as áreas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a área do retângulo. Então, vamos colocar as fórmulas do cálculo de área dessas três figuras. Retângulo, base vezes altura. A base do retângulo, desse ponto, deixa eu pegar uma outra cor, pegar um roxo, desse ponto aqui, onde eu fiz um xizinho em roxo, até aqui, é a mesma distância desse ponto aqui de cima. O que vocês podem observar? Nós vamos observar primeiro aqui no paralelogramo, na parte de baixo. A distância desse ponto até esse ponto aqui, é a mesma dessa parte de cima. Só que nós sabemos que toda essa parte aqui de baixo vale quanto? Toda essa parte de baixo vale 10. Só que eu tenho essa partezinha que vale 3. Então, essa parte que a gente vai chamar de base do retângulo vale 7. Aqui vale 7 e aqui vale 7 também. Então, a área do retângulo, então vamos fazer um desenho aqui do retângulo para a gente separar, é igual a base, que vale 7, vezes a altura. A altura vale 6. Esse 6 que está aqui é o mesmo 6 que nós temos desse lado aqui também. Então, qual que é a área do retângulo? 7 vezes 6, 42 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área do retângulo.
42 centímetros quadrados. Agora nós vamos calcular a área do paralelogramo. Ó. A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. Só que a base aqui do paralelogramo, ó, vocês vão ver que também é 7 centímetros, tá? Essa parte de cima é a mesma medida dessa parte de baixo. Então, 7 vezes... Qual que é a altura do paralelogramo? 4, ó. Que é igual a 28 centímetros quadrados. Então, a área do paralelogramo, 28 centímetros quadrados. E, por último, a área do trapézio. A área do trapézio é igual Bzão, que é a base maior, ou seja, desse ponto até esse ponto, que vale 12, mais o Bzinho, que é a base menor, ó, daqui até aqui, que vale 6, vezes a altura, ó, a altura do trapézio, ó, de uma base até a outra, vale 3. Tudo isso dividido por 2. Então, primeiro a gente faz o que está entre parênteses. 12 mais 6, 18. Deixo vezes 3 e a gente vai dividir tudo isso por 2. 18 vezes 3, 54. Dividido por 2. 54 dividido por 2 é igual a 27 centímetros quadrados. Com isso, a gente encontrou a área do trapézio e concluímos a letra B. Dando sequência agora, pessoal, na letra C, nós temos aqui, ó, um semicírculo, a metade de um círculo, tá? Só que temos 3 regiões delimitadas aqui, ó. Nós temos o C1, que também é a metade de um semicírculo, C2, que também é a metade de um círculo, que é um semicírculo, eu falei errado anteriormente, tá? C1 é a metade de um círculo, ou seja, C1 também é um semicírculo, assim como C2. Já C3, essa parte em azul aqui, ela é uma região que vai ser a metade do círculo, desse círculo, que tem como diâmetro AC, porém, nós vamos ter que eliminar a área de C2 e a área de C1 para sobrar somente a parte em azul, beleza? Então, o exercício vai pedir para a gente usar π igual a 3,14 para calcular. Lembrando que π é um número infinito, é um número irracional, e dependendo do exercício, nós vamos usar ele igual ao valor que o exercício pedir. Nesse caso, 3,14. Outra coisa para vocês observarem é a área do círculo. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Só que no caso desse exercício, a gente não está vendo círculos. A gente está vendo o quê? Estamos vendo semicírculo. O que é um semicírculo? É a metade de um círculo. Ou seja, para calcular a área de um semicírculo, nós vamos calcular a área do círculo e no final nós vamos dividir por 2. Ou seja, calcular a metade de alguma coisa na matemática, basta dividir por 2. Então, a área do semicírculo é π vezes raio ao quadrado dividido por 2, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos observar, ó, que nós não temos o raio nem de C1, nem de C2 e nem de C3, como se C3 fosse toda essa área, tá? Nós temos o quê? Os diâmetros, ó. De A até B é o diâmetro de C1. Lembrando, o diâmetro é o quê? É 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 10 metros, o raio de C1 é igual a 5 metros. Beleza? Com raio de C1, nós podemos jogar na fórmula aqui e calcular, ó, a área de C1. Lembrando que C1 é um semicírculo, então por isso que nós estamos fazendo essa fórmula do círculo dividido por 2 no final. Então, C1, a área de C1 vai ser igual a π, que o exercício mandou a gente usar 3,14,
vezes o raio de C1, que é 5, ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. A área de C1 é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado, 25. Tudo isso dividido por 2. Agora aqui a gente vai fazer direto para o vídeo não ficar tão longo assim. Se nós multiplicarmos 25 vezes 3,14, é igual a 78,5. E nós já vamos dividir por 2, que é 39,25 metros quadrados. Mas o que nós podemos observar, ó? Que o exercício do PET, ele quer a área em centímetro quadrado. Então, nós temos que lembrar que 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, para transformar isso aqui para centímetro quadrado, basta multiplicar por 10.000. Então, se nós multiplicarmos isso por 10.000, nós vamos encontrar 392.500 centímetros quadrados. Essa é a área de C1, 392.500 centímetros quadrados. Agora vamos olhar aqui o C2, ó. Vamos ter o mesmo raciocínio. O diâmetro de C2, ó, de B até C, é 6 metros. Então, o raio de C2 é igual a 3 metros. Vamos calcular a área do semicírculo C2. A área do semicírculo C2 é igual a π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Agora, o raio é 3. No final, nós vamos dividir tudo isso por 2. Então, a área do semicírculo C2 é igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado é 9. Então, vamos fazer direto aqui já. 9 vezes 3,14 é 28,26. 28 inteiros e 26 centésimos. E vamos dividir por 2. Então, a área do semicírculo C2 é igual a 14 inteiros e 13 centésimos de metros quadrados. Eu já ia colocando centímetros quadrados ali, já está errado. Então, é 14,13 metros quadrados. Por que que é metros quadrados? Porque a medida aqui do raio, ó, foi dada em metro. Nós vamos transformar isso daqui em centímetro quadrado. Lembrando, 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Então, basta multiplicar por 10.000. Nós vamos encontrar 141.300 centímetros quadrados. Então, vamos colocar aqui, ó, 141.300 centímetros quadrados. Agora, para encontrar o C3, ó, essa parte em azul aqui. Então, aqui nós vamos ter que pensar da seguinte forma. Nós vamos calcular primeiro todo esse semicírculo aqui, ó, que tem como diâmetro AC, beleza? Só que nós temos, ó, C1 e C2, que estão encobrindo uma parte de C3. Ou seja, se C3 é só essa parte azul, nós vamos ter que tirar C1 e C2, certo? Então, vamos tirar C1 e C2. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, se eu fizer C1 mais C2, eu vou pegar aqui, ó, 141.300 mais 392.500, isso vai dar 533.800 centímetros quadrados, certo? Então, vou calcular toda a área aqui agora com diâmetro AC. E desse total eu vou tirar esse valor aqui. Então, o raio desse semicírculo maior vai ser o quê? A metade do diâmetro. O diâmetro aqui, ó, de A até C é, se de A até B tem 10 metros e de B até C tem 6, eu tenho no total 10 mais 6, 16 metros. Esse é o diâmetro. Metade de 16 é 8. Então, raio, 8 metros. Com raio 8 metros, esse semicírculo completo vai ter a área seguinte, ó, 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio ao quadrado agora é 8 ao quadrado. Nós vamos dividir tudo isso por 2.
Então, a minha área vai ser 3,14. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. E vamos dividir por 2. Agora já vamos fazer direto aqui, ó. 3,14 vezes 64 é igual a 200,96. Dividido por 2, 100,48 metros quadrados. Transformando em centímetros quadrados, vamos multiplicar por 10.000, vamos ter 1.004.800 centímetros quadrados. Só que a área de C3 é o quê? Nós temos que pegar essa área e subtrair C1 mais C2. Então, C3 vai ser igual a esse azão meu aqui, menos C1 mais C2. Então, meu C3 vai ser igual a 1.004.800 centímetros quadrados, menos 533.800. Fazendo essa continha, nós vamos chegar que o meu valor da área de C3 é igual a 471.000 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área de C3. Aí o exercício pergunta, ó, qual que é a área total de C1 mais C2 mais C3? A gente acabou de fazer aqui, ó. A gente não tinha calculado, ó. C3 é 471.000. C1 mais C2, eu já tenho a continha, que é 533.800. Então, basta somar C3 aqui, ó. E eu não tinha tirado de 1.004.800 esse valor? Então, o cálculo que a gente fez nessa parte aqui, que deu 1.004.800 centímetros quadrados, é a área total dessa figura aqui, ó, desse semicírculo maiorzão, que vai ser a área de C1, a área de C2 e a área de C3 juntos. E o perímetro é dado da seguinte forma, para a gente calcular o perímetro. Perímetro, nós temos essa fórmula, é 2 vezes o π vezes o r. Esse é o perímetro da circunferência, o perímetro do círculo. Só que aqui, como nós temos metade, nós vamos dividir por 2. Aí a regrinha do corte, ó, eu tenho 2 multiplicando em cima e o 2 embaixo, eu posso cortar. Vai ficar π vezes r. Então, meu perímetro é igual. O π, 3,14, porque o exercício pediu para a gente usar 3,14, vezes o raio, que é 8. Então, meu perímetro é igual a 3,14 vezes 8, 25,12 metros. 25 metros e 12 centímetros. Só que o exercício pede para arredondar os resultados para número inteiro. Então, aqui nós vamos arredondar para 25 metros. Só que no caso ele quer o perímetro em centímetros. Então, vamos fazer o seguinte. 25 metros e 12 centímetros. Se 1 metro tem 100 centímetros, nós vamos multiplicar tudo isso por 100. Então, o perímetro vai ser igual a 2.512 centímetros. E nesse caso, nós não precisamos arredondar, porque 2.512 já é um número inteiro. E com isso, nós terminamos a questão 2. No exercício 3, o enunciado é o seguinte. Mamãe comprou um tapete por R$ 120,80 para a vovó colocar em seu quarto, que tem o piso muito frio. Então, vamos anotar aqui em cima já o valor desse tapete. Esse tapete custou R$ 120,80. O piso do quarto da vovó possui um formato retangular, que mede 4,2 metros o lado maior e 3 metros o lado menor. Então, vamos esboçar aqui o piso do quarto da vovó, que tem 4,2 metros o lado maior e 3 metros o lado menor. A vovó achou o tapete muito grande para ficar no quarto. Como a vovó é muito criativa, ela comprou 3 rolos de barbante
por R$ 12,20 cada um para tecer um lindo tapete em crochê no mesmo formato da figura 1, que ocupou a metade da área do tapete que a mamãe comprou. Responda. Então, nessa parte final, nós podemos destacar o seguinte, ó, que para fazer este tapete, ela comprou 3 rolos de barbante por R$ 12,20 cada um. Então, cada rolo custou R$ 12,20. Logo, os 3 rolos custaram quanto? Então, já vamos anotar aqui, ó. Se um custa R$ 12,20, basta multiplicar esse valor por 3, se ela comprou 3 rolos. Então, ela pagou, no total, nesses rolos, R$ 36,60, certo? E o que a gente sabe também? Que esse tapete, da figura 1 aqui, ele ocupou a metade da área do tapete que a mamãe comprou. Então, para efeito de nomenclatura, nós vamos chamar o tapete de tesão e este outro, que foi feito em crochê, como C maiúsculo, certo? O que a gente sabe? Que a área de C maiúsculo é o quê? É a metade da área do tapete que a mamãe comprou. Ou seja, o C maiúsculo é igual a metade da área de T, tá? Então, essa letra C e essa letra T representa a área do tapete feito pela vovó e a área do tapete que tinha sido comprado inicialmente, certo? Então, a primeira pergunta, que já está aqui na letra A, é qual a diferença? Lembrando, diferença nos remete à operação de subtração, certo? Qual que é a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e o tapete da figura 1? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é o tesão. Como que se calcula uma área de uma figura retangular? A gente multiplica o lado maior pelo lado menor, ou seja, o valor do tesão da área do chão do quarto da vovó é 3 vezes 4,2, que é igual a 12,6 metros quadrados, certo? E eu já não sei que o tapete feito pela vovó, a área dele é a metade do meu T, que eu tinha denominado T aqui, que é a área do quarto, que era um piso retangular. Então, meu C, ó, é igual... Qual que é o valor do T que a gente encontrou? 12,6 dividido por 2. Se eu dividir 12,6 por 2, eu vou encontrar 6,3 metros quadrados. E o que o exercício quer? A diferença entre a área do piso do quarto da vovó, ou seja, o T, que representa a área dessa figura, e o tapete da figura 1, que a gente falou que a área dele é representada pela letra C, ou seja, ele quer T menos C. Quanto que é 12,6 menos 6,3? Então, se a gente fazer este cálculo aí, a resposta vai ser 6,3 metros quadrados. Então, qual que é a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e o tapete da figura 1? Aí responde bonitinho. A diferença entre a área do piso do quarto da vovó e o tapete da figura 1 é de 6,3 metros quadrados. E a B pergunta, qual que é a diferença entre o custo do tapete que a mamãe comprou e os 3 rolos de barbante que a vovó usou para tecer o tapete menor? Quanto que custou o tapete que a mamãe comprou? R$ 120,80. Quanto custaram os 3 rolos? R$ 36,60. Qual que é a diferença entre esses dois valores? Se a gente fazer essa continha, nós vamos encontrar R$ 84,20. Então, responde bonitinho também. A diferença entre o custo do tapete que a mamãe comprou e os 3 rolos de barbante que a vovó usou para tecer o tapete menor é de R$ 84,20.
Na questão 4, nós temos aqui um polígono, né? O polígono é toda essa figura que está nesse tom de rosa, certo? Então, primeira pergunta, que polígono que é este? Este polígono é um triângulo, certo? É um triângulo, pois ele tem três lados. Ó. Tem um lado de 20 centímetros, tem um lado de 15 centímetros, e esse lado de baixo está dividido em duas partes. Uma parte que mede 16 centímetros e a outra que mede 9. Então, deste vértice até este vértice, ele mede no total 25 centímetros, certo? Então, ele tem um lado medindo 25 centímetros, o outro lado medindo 20 centímetros e o outro 15 centímetros. A primeira pergunta, o polígono é regular? A resposta é não. O que é um polígono regular? Um polígono regular vai ser o polígono que vai possuir todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados tendo a mesma medida. Então, por exemplo, no caso desse triângulo, ele tem cada lado de uma medida diferente. Então, ele não é um polígono regular. No caso dos triângulos, o triângulo ele vai ser regular quando for um triângulo equilátero, quando os três lados do triângulo têm a mesma medida. Aí, continuando a leitura da letra A, qual o nome especial que recebe o polígono representado na área A1 em relação à medida de seus lados? Agora, a gente vai olhar apenas o triângulo aqui representado no A1. Vou pegar até uma cor diferente, ó. Então, a gente vai olhar os lados do A1. Esse lado já está discriminado, que é 20 centímetros. Esse lado, na parte de baixo, 16 centímetros. E este lado aqui, ó, é a altura do triângulo, que aqui do lado de fora já nos mostra que é 12 centímetros. Então, só vou colocar aqui para ficar mais perto para vocês notarem. Então, o que vocês veem? Que esse triângulo, enquanto aos lados, ele possui cada lado com uma medida diferente da outra. Então, no caso dos triângulos, eles podem ser classificados em relação aos lados em equilátero, se ele tiver os três lados com a mesma medida, isósceles, quando ele possuir dois lados iguais, dois lados congruentes de mesma medida, e quando os três lados forem de medidas diferentes, nós chamamos esse triângulo de triângulo escaleno, certo? Então, esse triângulo aqui, o A1, é um triângulo escaleno. E em relação às medidas dos ângulos, agora nós vamos olhar os ângulos de A1. O que nós podemos notar primeiramente aqui? Ó? Note que em A2, nós temos aqui ó, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Como nós sabemos, todo ângulo em uma reta, quando ele é dividido ao meio, que é o caso dessa linha pontilhada, nós sabemos que a soma desses dois ângulos tem que ser 180 graus, ou seja, esses ângulos têm que ser suplementares. Se este ângulo aqui é um ângulo reto de 90 graus, então este outro ângulo aqui também é um ângulo reto de 90 graus, certo? Por que eu fiz isso? Nós estamos analisando ó, o triângulo A1. O que nós podemos observar agora em relação aos ângulos de A1? Os triângulos, quando a gente for analisar em relação aos ângulos, primeira coisa a gente vai olhar é se ele tem ângulo reto. Tem ângulo reto, ângulo de 90 graus? Então, ele é um triângulo retângulo, que é o caso do A1, certo? Então, como ele tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Ele poderia ser também um triângulo acutângulo, se ele tivesse os três ângulos internos agudos, ou seja, três ângulos menores que 90 graus, ou caso o triângulo tenha um ângulo maior que 90 graus, um ângulo obtuso, nós chamamos o triângulo de triângulo obtusângulo, certo? Vamos para a letra B agora. A letra B ele quer que a gente calcule o perímetro e a área de A1 e A2. Então, primeiro, vamos calcular o perímetro de A1. O perímetro é o que mesmo? O perímetro é a soma dos lados, como se nós fôssemos caminhar em volta de A1. Então, o perímetro de A1 vai ser 20 centímetros mais
12 centímetros mais 16 centímetros. Se nós fôssemos somar tudo isso, 20 mais 12, 32. 32 mais 16, 48 centímetros, certo? A gente está fazendo a letra B. Agora, nós vamos calcular o perímetro de A2. Então, é a mesma coisa. Ó. Vamos sair desse ponto, vamos subir 12 centímetros. Mais, agora a gente está lá em cima, vai descer até essa ponta, 15 centímetros. E agora a gente volta ao nosso ponto de origem, daqui até aqui, 9 centímetros. 12 mais 15, 27. 27 mais 9, 36 centímetros é o perímetro de A2. Agora, nós vamos calcular a área de A1. A área do triângulo, para quem não lembra, vamos voltar aqui para vocês verem a área do triângulo. A área do triângulo, desculpa, eu tive que voltar um pouquinho mais aqui, é dada por base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, a gente vai usar essa fórmula da base do triângulo aqui. Vamos escrever aqui no cantinho para nós não nos esquecermos. Ó. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Qual que é a base de A1? 16. Vezes, qual que é a altura de A1? 12. Dividido por 2. Já vamos fazer direto. 16 vezes 12 é 192. Dividido por 2, 96. 96 centímetros quadrados, certo? E para fechar a letra B, a área de A2. Qual que é a base de A2? É 9. Vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Já vamos fazer direto. 9 vezes 12, 108. Dividido por 2, 54 centímetros quadrados. E agora, na letra C, ele quer que a gente calcule o perímetro e a área total achurada de A1 mais A2. Primeira coisa, ó, a gente vai fazer a área, beleza? Essa área achurada que ele quer, ó, é essa parte que eu destaquei aqui azul, ou seja, da figura inteira agora. Então, para a gente calcular a área total, ó, a área de A1 mais A2, o que a gente pode fazer? A gente já tem ó, a área de A1 mais a área de A2, que nós também já temos. Qual que é a área de A1, qual que é a área de A2. Então, aqui, ó, a área de A1 mais A2 é igual à área de A1, que é 96, mais a área de A2, que é 54. Então, essa área total de A1 mais A2 é igual, fazendo essa continha, 96 mais 54, 150 centímetros quadrados. Eu poderia usar a fórmula também para calcular aqui a área desse triângulo, poderia sem problema nenhum. Ó. Se nós fôssemos usar a fórmula, ficaria assim, ó. A área desse triângulo grandão é igual à base, ó, que vale 25, vezes a altura, que vale 12, dividido por 2. Fazendo direto aqui, 25 vezes 12 igual, 25 vezes 12 igual a 300, dividido por 2 igual a 150 também. Tá? Então, a gente poderia ter feito de duas formas o cálculo da área desse triângulo grandão. Agora, nós vamos calcular ó, o perímetro de A1 mais A2. Olha agora uma diferença do que a gente fez aqui, ó, que eu vou até dividir em uma cor diferente, que a gente viu que a gente pode calcular a área de duas formas diferentes, né? Nós podemos usar direto na fórmula, ou nós podemos fazer separado, pegar o do primeiro, que a gente já tinha, e somar com o do segundo, que a gente já tinha também. Agora, no perímetro, se a gente for fazer igual a gente fez com a área, olha o que vai acontecer. Vamos fazer primeiro pegando ó, o perímetro de A1 mais o perímetro de A2.
Se nós formos fazer esse cálculo, para calcular o perímetro de A1 mais o perímetro de A2, o perímetro de A1 é 48, mais o perímetro de A2, que é 36. Se a gente fazer essa continha, 48 mais 36, nós vamos encontrar 84 centímetros. Mas isso que eu fiz aqui está errado, tá bom? Eu vou mostrar para vocês por que está errado. Vamos fazer do jeito correto aqui embaixo primeiro. O perímetro de A1 mais A2 é igual. O perímetro não é eu percorrer os 3 lados desse triângulo? Então, nós vamos sair daqui, ó, onde que eu vou marcar com X, nós vamos caminhar para cima. Andamos 20 centímetros. Mais, saímos daqui de cima agora, viemos parar nesse outro ponto. Caminhamos 15 centímetros. E por último, ó, desse ponto até esse, a gente caminhou toda a parte de baixo, que é 25 centímetros. Se nós formos somar tudo isso, ó, 20 mais 15 é igual a 35, mais 25 é igual a 60 centímetros. Mas por que a área deu certo e o perímetro não? Por causa disso aqui, pessoal. Vocês estão vendo essa linha pontilhada aqui no meio? O que acontece? Quando a gente calculou apenas o perímetro de A1, nós contamos essa pontilhada uma vez. Quando nós formos calcular o perímetro de A2, nós contamos essa parte pontilhada também, não contamos? Agora, quando a gente foi calcular o perímetro dessa figura total, o que aconteceu? Nós não passamos por essa parte pontilhada. Eu não tinha passado 2 vezes por ela? Ó, se ela tem 12, ó, desci 12, subi mais 12, 24 no total. Qual que é a diferença do perímetro real daquele ilusório? 24. Então, quando a gente for calcular a área, nós podemos fazer desse jeito, ó, pegar uma parte e juntar com a outra. Ou calcular tudo de uma vez, dependendo da figura. Já o perímetro, não. O perímetro, quando for dessa forma, nós temos apenas que fazer o contorno da figura grande para evitar essas partes de dentro que nós tínhamos passado por elas quando nós fizemos A1 e A2 no caso desse exemplo, certo? Então, vou até apagar da tela aqui para quem for tirar print, vou deixar apenas a resposta correta, tá bom? Essa parte inicial aqui que eu mostrei para vocês, apenas para vocês verem como que nós não podemos ser enganados achando que o perímetro poderia ser seguido o raciocínio da área, tá bom? E agora nós vamos para a última questão dessa semana 3 no nosso PET. A prefeitura de uma cidade, né, vai oferecer um show para comemorar o aniversário dessa cidade. Geralmente, para calcular o espaço mais adequado de quantas pessoas podem participar de evento público, considera-se que 1 metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. Sabendo que a área do evento era de 4.000 metros quadrados e considerando que a área ficou lotada, quantas pessoas o espaço destinado ao evento pôde comportar? Então, fazendo uma leitura aqui, quando ele fala que 1 metro quadrado comporta 4 pessoas, seria isso daqui, ó, um quadrado de lado 1, tá? Então, por quê? A área desse quadrado é 1 vezes 1, que é 1 metro quadrado. Então, em 1 metro quadrado, ele é ocupado por 4 pessoas, certo? Então, em cada metro quadrado, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 pessoas. E nós sabemos que a área do evento era de 4.000 metros quadrados. Ou seja, aqui nós temos 1 metro quadrado. Se a área desse evento era de 4.000 metros quadrados, é como se o evento tivesse 4.000 quadradinhos como esse, certo? Eu só fiz 4 aqui, por exemplo, para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo. Então, se eu sei que aqui tem 1 são quadrados de lado 1, ó, eu tenho aqui, ó, 4 quadradinhos. Por que eu sei que é 4 metros quadrados? Se nós formos somar agora, nós vamos ter quadrados de lado 2. E qual que vai ser a área? 2 vezes 2, 4. Ou seja, 4 quadradinhos de 1 metro quadrado cada vai nos dar uma área de 4 metros quadrados. Então, nesse evento, nós vamos ter 4.000 quadradinhos como esse. E cada um desses 4.000 quadradinhos comporta 4
pessoas. Então, nesse evento tinha quantas pessoas no total? 4 vezes 00, 4 vezes 00, 4 vezes 00, 4 vezes 4, 16 mil. Então, respondendo, quantas pessoas o espaço destinado ao evento pode comportar? A resposta, 16 mil pessoas. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, mesmo com a correção, se vocês não concordarem com algum raciocínio, tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês nos nossos meios de comunicação, seja pelo WhatsApp ou no Conexão Escola. Até a próxima. Tchau, tchau.